Eu comecei a estudar inglês muito novinha, com 7 anos de idade, tá? O que que aconteceu? Eu comecei lá muito novinha, com 7 aninhos de idade, porque, por influência de my mother é uma English teacher também, ela também é professora de inglês, inclusive dá aulas até hoje, né? E eu comecei bem novinha porque ela sempre achou que era algo importante saber inglês, né? Sendo ela professora de inglês. Minha mãe não é brasileira, então minha mãe é chilena, e eu também aprendi espanhol desde pequenininha. E é engraçado porque os processos foram completamente diferentes, gente. Eu aprendi espanhol no Chile, indo para o Chile de férias, então eu aprendi completamente na prática, como uma bilíngue, e o meu processo para aprender inglês foi completamente diferente. Mal sabia eu todas as coisas que eu sei hoje, porque se eu soubesse, com certeza as coisas teriam caminhado de uma maneira muito diferente. Eu teria ido para o aprendizado do inglês exatamente como eu fiz para aprender o espanhol. Mas não foi o caso. Comecei numa escola tradicional, aqueles cursos mais tradicionais mesmo, que seguem como a linha de base a gramática como uma forma protagonista, vamos dizer assim, do nosso aprendizado. Então, o meu estudo era muito nesse caminho, tá? E aí eu fiquei bastante tempo estudando. Eu fui terminar meu curso lá para os 15, 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu comecei a dar aula de inglês para 2 amigas minhas, porque elas insistiram e queriam que fosse eu, porque nós éramos amigas. No começo eu não quis, mas eu sempre falo que a minha profissão me escolheu, né? Foi a minha profissão que me disse, olha, eu sou a sua missão de vida, sou eu que sou o seu propósito de vida. E isso veio através de 2 amigas minhas muito queridas, que inclusive falam inglês muito bem hoje em dia, mas essa foi a minha jornada. Mal sabia eu, né, que eu já estava dando aula de inglês, mas eu ainda não era fluente em inglês. Como é que pode? Eu tinha um conhecimento muito vasto, eu sabia de muitas coisas, eu conhecia um vocabulário muito amplo, mas eu ainda não era destravada no inglês. E eu coloquei aqui, gente, eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que eu acho que foram o que mais me seguraram. O que travou o meu inglês de verdade? Quais foram as coisas que me seguraram no mesmo lugar por muito tempo? Então, acho que a primeira coisa sempre foi, que é uma coisa muito comum do aluno de inglês, eu vejo muitos alunos que têm esse mesmo perfil e esse mesmo pensamento. Eu sempre acreditei que eu não era boa o suficiente, tá? Então, essa era uma crença que eu tinha lá, um sabotador que eu tinha lá no fundinho da minha mente, eu nunca vou ser boa o suficiente. E por que vinha esse pensamento? Porque eu sempre me comparava com outras pessoas que falavam inglês melhor do que eu e, de uma certa forma, acabava chegando sempre no mesmo pensamento, porque a minha mãe era professora de inglês, então eu falava assim, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Né? Então eu cresci pensando assim, que eu nunca era boa o suficiente, e isso me segurou por muito tempo. Depois, uma outra coisa que também me segurou muito era ter muita insegurança, né? Então acho que vai um pouco nessa mesma linha, e eu tinha essa insegurança porque eu não entendia o meu processo de aprendizagem. Eu não entendia como o meu cérebro aprendia as coisas. Então, vou confessar uma coisa para vocês. I'm going to confess. Eu não era uma boa aluna na escola, não era aquelas alunas super nerds que sentava na cadeirinha da frente, que tomava estrelinha da professora. Eu não era essa pessoa. Eu era realmente aquelas alunas do fundão, que gostava de conversar, que gostava de fazer bagunça, que era extremamente criativa. Então, enquanto a professora estava ali escrevendo algumas coisas na lousa, pedindo para a gente copiar, eu estava pensando em outras coisas, eu estava criando outros processos na minha cabeça. Mal sabia isso, o quanto isso ia me ajudar no meu processo de aprendizagem com outras coisas. Mas até esse momento, eu realmente não entendia como o meu cérebro trabalhava, como ele funcionava, como ele guardava as informações. Eu não sabia de nada disso. E isso também nunca foi respeitado, na verdade, na escola, porque na escola a gente pensa justamente assim, todos os alunos aprendem de um mesmo jeito, então a gente ensina do mesmo jeito. E a gente tem padrões de aprendizagem. Eu não entendia isso, e por muito tempo eu me sentia incompetente, me sentia incapaz, eu achava que eu não teria capacidade de aprender.
né? Então, acho que uma coisa estava muito interligada com a outra, essa questão de acreditar que eu não era boa o suficiente e essa sensação de incapacidade por eu não entender o meu processo de aprendizagem. Uma outra coisa que me segurou muito é que eu acreditava, e quem é professor de inglês, ou inglês com Suzy, que é professora de inglês, e tem alguns professores de inglês me assistindo, nós sofremos de um mal muito grande quando nós somos professores. Qual é esse mal? Eu acreditava que eu precisava saber todas as palavras contidas no dicionário Webster, no Collins Colbill, eu tinha que saber todas aquelas combinações de palavras. E por conta de eu não saber, às vezes quando eu não sabia uma palavra, um aluno me perguntava, sei lá, como é que se fala cabo de, sei lá, cabo de aço em inglês, eu não sabia falar isso, como se fala andaime em inglês, eu não sabia isso, eu achava que eu era burra. Como que eu não sei se eu sou professora de inglês? Então, eu achava que se eu não soubesse, é porque eu ainda não era boa o suficiente ou porque eu era burra, porque eu não conseguia aprender as coisas. Então, eu não fixava o vocabulário, eu aprendia e esquecia. E isso também vem em decorrência, né, de não entender como é de fato o processo de aprendizagem, como era o meu processo de guardar vocabulário, né, e eu não entendia muito dessas coisas. Então, eu estou contando essas histórias para que vocês entendam e se identifiquem também se algum padrão desses pensamentos vocês também possuem, porque isso segurou meu inglês, isso bloqueou meu inglês por muito tempo. E acho que uma das últimas coisas, uma das coisas também que acontecia muito comigo era, por exemplo, se eu estava aqui e aí eu falava para a pessoa, eu sou professora de inglês. Você é professora de inglês? Então, olha, tá escutando, tá tocando uma música aqui. Traduz essa música para mim. E eu achava que se às vezes eu não entendesse alguma coisa do que estava dizendo na música, aquele não entender, eu entendi a música quase toda, mas tinha uma frase ou outra que eu não entendia, aquele pedacinho que eu não conseguia entender, me desqualificava como uma boa falante de inglês ou como uma boa ouvinte de inglês. Se eu não consigo entender, eu não sou boa o suficiente, o meu inglês não é bom, né? Eu não devia nem ser professora de inglês, eu sou uma verdadeira farsa. Tem bastante gente que se identifica mesmo com a minha história, porque eu sei os processos que vocês passaram pelo fato de já ter sido aluna e principalmente ser aluna de processos de cursos mais tradicionais. Então, eu fui professora de cursos tradicionais e fui aluna de cursos tradicionais. Então, eu sei o que isso causou em mim, né? Esses pensamentos, eles me acompanhavam diariamente. E uma outra coisa também que eu achava é que eu precisava falar gramaticalmente correto o tempo inteiro. Então, eu tinha que usar a norma culta, eu tinha que compor as frases muito bem compostas, e se eu não fizesse isso, eu estaria... Primeiro eu pensava no que as pessoas vão dizer. Imagina se eu falar com um gringo e de repente eu trocar um him por his, né? Ele vai pensar que eu sou burra, ele vai pensar que eu não sei o suficiente. Então eu tinha muito essa questão, né? E essas coisas me seguraram muito.